Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Espiritismo em Nossas Vidas. E hoje nós vamos ter uma outra reflexão. Como eu disse no programa anterior, nós estamos estudando outros livros para continuar aquele trabalho de comentar o conteúdo de livros espíritas. Então, nós estamos fazendo algumas palestras aqui no nosso programa em alguns assuntos interessantes. Hoje nós vamos falar sobre a vida na espiritualidade. Por que eu estou falando isso? Porque pesquisando pela internet, descobrimos alguns espíritas dizendo que não existe cidade na espiritualidade. Certo, se não existe cidade, não existe nada, conforme nos mostrou André Luiz com o livro Nosso Lar, e toda aquela sequência de livros do André Luiz, em que deixa muito claro a existência de locais no mundo espiritual, locais não físicos, mas que aglutina espíritos e plasmam um ambiente. E eu falei, puxa vida, não é bem assim que a coisa funciona. Vamos lá, despertar da verdadeira existência, que é o mundo espiritual. Jesus disse, na casa de meu pai tem muitas moradas. Veja, vamos lá, vamos tentar, onde eu quero chegar. O mundo físico, ele é uma experiência importante para nós. Nós estamos encarnados, estamos vivenciando uma série de situações, de aprendizados, nós cometemos falhas, corrigimos, às vezes não, nós temos pensamentos, nós temos conversação, tudo isso vai gerando conhecimento, vai gerando informações para o espírito, perfeito. Chega um momento que nós desencarnamos, e a partir desse momento, existe aquilo que nós chamamos de passagem, que é justamente o umbral. O umbral é uma passagem do momento que você se desliga do mundo físico, você volta para você mesmo, vem à tona tudo que envolve você, que envolve eu, cada um, né? E esse momento, ele pode ser um momento curto, quando a pessoa já tem um certo domínio sobre os seus impulsos, a pessoa já vive um contexto espiritual dentro do seu pensamento, dentro do seu ser, a pessoa já está vivendo, vamos dizer assim, os ensinos do Cristo de uma forma natural. Então, para esse tipo de pessoa, essa passagem é rápida, porque não tem nada prendendo, ela não fica preso em valores deixados aqui. Há aquelas pessoas que demoram horas, dias, meses, anos, séculos. Há pessoas, ou seja, espíritos desencarnados, que estão ligados ao mundo físico e não conseguem se desligar de jeito maneira. Ela está presa aos valores que ela conquistou aqui. Quando eu digo valor, não estou dizendo só valor financeiro, mas comportamentos, atitudes, forma de enxergar a vida. E a partir desse momento, ela se prende. Por exemplo, uma pessoa que tem ódio, profundo ódio de outros e tudo mais, ela chega na espiritualidade continuando com esse sentimento, continua com esse sentimento, ela continua odiando, ela continua querendo destruir, e ela se fixa nisso, ela fica presa. Mas vamos partir do princípio que a pessoa se libertou de tudo isso, ela vai para onde? Ela vai para um local compatível com o seu entendimento, compatível com a sua evolução. Esse local pode ser um local muito parecido com o mundo físico aqui, porque é disso que ele consegue se envolver, mas pode ser que ele vá para um contexto espiritual tão elevado, mas tão elevado, que foge totalmente ao nosso conceito de espaço e tempo, de altura, largura e comprimento, foge totalmente. Tem um livro do André Luiz, que o espírito, aparece uma entidade lá de alta envergadura e dá uma palestra lá no Nosso Lar. E ao final, André Luiz vai conversar com essa entidade. A entidade fala um monte de coisa bonita, um monte de coisa importante, e fala, poxa,
Me diz uma coisa, como é do local e na espiritualidade que você vem? Como é lá? É igual aqui? O Espírito fala, não, não é igual aqui. É muito diferente. Caramba, então como é que é lá? O Espírito diz para ele, eu não tenho como explicar para você. Não tem como, eu não tenho base para poder te passar. Mais ou menos assim, você querer explicar cálculo diferencial integral, esses cálculos matemáticos complexos, para uma criança que está no primeiro ano do ensino fundamental, ela está aprendendo soma, subtração, coisas assim. Como é que você vai explicar isso? Não tem como, não tem base, não tem argumentos, não há condições. É parecido isso. Então, ou seja, por que eu estou falando isso? Porque há contextos espirituais muito mais elevados que fogem totalmente à nossa realidade. Nós vamos para lá? Não. Por quê? Porque não está ligado à nossa realidade. Não foge totalmente. Nós não temos condições de habitar um local desse de forma equilibrada, porque as nossas necessidades são outras. É natural. O amor de Deus para com a criatura é tamanho que ele permite que cada um esteja no seu devido lugar, no lugar que ele se sente satisfeito. Se a pessoa se sente satisfeita em ficar num lugar pesado, de coisas que não somam nada em nossas vidas, paciência, vai ficar. Só que, evidentemente, ela está criando miasmas, ela está criando formas, pensamentos muito pesadas para si e está se destruindo. Evidentemente, essa criatura, ao desencarnar, ela não está recebendo o castigo de Deus. Isso não existe. O que existe, ela vai estar recebendo o resultado dos seus pensamentos e ações. Simplesmente isso. E quando ela vencer esses pensamentos e essas ações, acabou. Ela vai para um outro patamar. É o processo evolutivo. Então, a vida após a morte, a vida espiritual, sinto em dizer, mas ela é extremamente intensa e dinâmica. Ai, mas ele desencarnou. É mesmo, desencarnou. Agora ele descansou, né? Eu fico pensando, descansou o quê, meu bom Deus? Tá vendo? Nós temos muita ligação com o mundo físico. Tudo para nós é um mundo físico. Quando desencarnar, se aquele espírito era um trabalhador, seja da doutrina, seja de alguma atividade construtiva no bem, ele vai continuar trabalhando. Ah, mas ele não vai descansar? Descansar o quê? Quem precisa descansar é o corpo. Ele não tem corpo. Ele tem a mente. Sabe, um exemplo bem, talvez primário, mas dá para ter uma ideia. Sabe quando você se pega para fazer um negócio que você gosta? Logo cedo você começou a pegar você está fazendo uma coisa que você gosta muito. E quando você percebe, que horas são? Nossa, 3 horas da tarde, já nem viu o almoço passar. Ué, mas tem que almoçar. Não, tô tão feliz com o que eu estou fazendo. Comigo já aconteceu várias vezes isso. De começar a fazer um negócio e quando você menos espera, já passou isso, já passou aquilo, já passou aquilo outro, e você está ali, ligado naquela atividade. Por quê? Porque você gosta daquilo. Porque aquilo te dá muito prazer, te dá alegria. Então você não está nem aí com outras coisas. A espiritualidade, um espírito que ama ajudar, um espírito que tem um prazer maravilhoso de servir, de levar os ensinos de Jesus. Esse espírito está preocupado com outra coisa? Não está. Vai descansar o quê? O que o espírito faz é se recolher, muitas vezes, para um estudo, para uma reflexão, para pensamentos mais profundos. Então ele pode se recolher, mas não dormir, descansar. Provavelmente o André Luiz nos fala isso no livro Nosso Lar. Um espírito como nós, assim, talvez na espiritualidade, quando chega um certo ponto, a gente precisa meio que dormir, não sei, para a gente se refazer, porque nós estamos ainda muito ligados ao mundo material. Mas a alta espiritualidade não existe isso. Ou seja, o mundo na espiritualidade ele é como se fosse aqui, mas muito mais sutil.
É porque a morte é só uma troca de vestimenta. Você deixa de ter um corpo denso de carne e passa a ter um corpo sutil, leve, numa vibração diferente. Só que nesse plano espiritual, não é o céu das igrejas tradicionais. É um lugar palpável e que está sintonizado com o que a gente é. Você não vai colocar um espírito de luz num lugar pesado, que ele não fica. Aquilo é totalmente incompatível com ele. Você pegar um espírito de luz e levar numa zona tenebrosa da espiritualidade, aqueles espíritos ali nem enxerga ele. Não enxerga. Ele está numa coisa tão sutil, tão sublime, que aqueles espíritos que estão ali, apesar de todos estarem desencarnados, não enxergam. Em contrapartida, se você pegar um espírito desse, que está ainda preso a uma série de sentimentos pesados, grotescos, de ódio e tudo mais, e tentar levar ele para um contexto espiritual mais elevado, não vai. Não consegue. Ele pode até passar mal, porque ele vai morrer, já está morto. Não, quando se fala passar mal, quer dizer, ele se desequilibra mais ainda, ele fica totalmente perdido, não tem como. Cada um está no lugar de acordo com as suas características. Deus respeita isso, a espiritualidade respeita isso. Escrevi aqui: despertamos no plano espiritual conforme nossa vibração. Levamos conosco o que nós somos. É que eu estou conversando aqui, mas meu notebook está aberto aqui do lado, onde eu tenho tudo, né, uma sequência. Aí eu pus aqui: reencontros no além. Reencontro de afetos e desafetos. Pois é. Ninguém morre. Nós vamos reencontrar todo mundo na espiritualidade. Ai, tá louco. Pois é, vamos. Por isso que o nosso querido Divaldo dizia sempre, se o outro não gosta de você, é um problema dele. Mas se você não gosta do outro, é um problema seu. Nós temos que aprender a respeitar o próximo na sua situação. Ah, mas Jesus disse que nós temos que amar ao próximo. Tem toda a razão. Só que na atual conjuntura, amar ao próximo eu acho um pouco difícil. Você amar pessoas próximas de você, ok. Você amar pessoas que são compatíveis com a tua forma de pensar, ok. Mas o que a espiritualidade espera de nós é que tenhamos respeito de verdade pelo outro. Ah, ele não pensa igual eu politicamente? Paciência. Eu respeito sua condição. Respeitar quer dizer, te dou todo o direito. Que respeitar e botar correntes, botar bloqueios, não, aí não está respeitando. Respeitar o próximo. Ah, eu sou espírita, mas ele é protestante, ele é católico. Beleza. Somos amigos. Teve um dia, eu tenho um amigo que é espírita, e ele tem uma forma política de pensar diferente da minha. E num dia, numa discussão que nós estávamos tendo, chegou um momento que eu falei: para, meu querido, eu sou teu amigo, somos amigos, lecionamos juntos, mas nós temos uma ideia de política que não bate. Eu tenho uma visão, você tem outra. Então vamos fazer assim? Não vamos conversar sobre política. Vamos conversar sobre espiritismo, sobre profissão, sobre tudo aquilo que quiser conversar. Mas de política não. Porque você tem uma opinião, eu tenho outra. Eu respeito a tua opinião e quero que você respeite a minha. Isso é um ponto importantíssimo. Se as pessoas respeitassem umas às outras, não tinha guerras, não tinha conflitos, não tinha gente na rua matando a outra para roubar um par de tênis. O Haroldo Dutra, uma vez, numa entrevista, o entrevistador falou para ele: então, existe demônio? O Haroldo Dutra falou: precisa esse demônio?
Você sai na rua e tem pessoas matando a outra para roubar um telefone celular. Precisa mais que isso? Ou seja, nós somos os verdadeiros demônios. Então a doutrina espírita não aceita a ideia de um ser jogado para escanteio pela espiritualidade maior. Não. São espíritos igual nós que estão agindo de forma muito, muito, muito equivocada. Pois é. E o contexto das esferas espirituais? As colônias de luz, as colônias de regeneração. Existem, quando a gente fala em colônias, dá uma ideia para muita gente que essas colônias são igual uma cidadezinha do interior, bonitinha, arrumadinha, limpinha, e onde estão os espíritos ali com cânticos celestes. Ai, meu Deus! Infelizmente, ou felizmente, não é bem assim. Quando se fala em colônias, nós estamos falando em cidades com milhões de espíritos. Então, colônias que têm um objetivo na espiritualidade, e outras, e outras, e outras. Nosso lar é um exemplo de uma colônia que fica incrustada na cidade do Rio de Janeiro, e ela tem um trabalho de recuperar espíritos do umbral. Então, eles percebem que tem um espírito que está começando a acordar, porque ele desencarnou, então ele entra naquele contexto que a sua mente está presa em tudo aquilo que ele viveu de brutalidade, de ódio, de vingança, um monte de coisa. E está preso ali. E na medida em que eles percebem que começa a mudar, eles correm para poder retirar aquela pessoa dali, levar para tratamento, aquela coisa toda. Então quer dizer que tem hospital na espiritualidade? É o que mais tem. Nessas colônias espirituais que estão muito próximas à crosta da Terra. Tem espíritos de alta envergadura lá dentro. E as colônias que vão subindo. E sem contar, pessoal, as cidades espirituais em outros planetas. Porque há planetas, universo, até hoje, os números de corpos celestes não cabem em nenhuma calculadora, nem em nenhum melhor computador do mundo. Não cabe. São bilhões de bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de corpos celestes. A ponto de dizer que o universo é infinito. A gente não sabe se ele é finito ou infinito. Nós não sabemos. Pois bem, então existem planetas mais inferiores que o nosso, com seres inferiores, igual ao nosso, superior, muito superior. Existem planetas que não têm vida física, só têm vida espiritual, porque o planeta não comporta. Imagine, por exemplo, Saturno. Saturno é formado de gases e mais gases. Mas se você conseguisse ficar no solo de Saturno, o céu seria uma das coisas mais lindas do mundo, né? Tem aquele anel e um monte de satélites. Nós temos um satélite natural, que é a Lua, e Saturno tem vários satélites naturais, sem contar aquele cinturão maravilhoso. Então, alguns companheiros espirituais costumam nos dizer que ali, Saturno, vivem somente espíritos de altíssima luz. Pois é. Agora, pensa bem, encarnado hoje, nós temos 8 bilhões de pessoas. E o pessoal na espiritualidade costuma dizer que lá é 2 a 3 vezes maior. Vamos por 2 vezes maior? Tem 16 bilhões de espíritos. Estão espalhados onde? Nessas colônias. Não só no Brasil, no mundo todo. Evidentemente, uma colônia aqui no Brasil, espiritual, ela carrega características do Brasil. Uma colônia no Japão, uma colônia espiritual no Japão, ela carrega características japonesas. E assim em vários lugares do mundo. Tem suas características próprias. Não tem como. Eu lembro no livro O Semeador de Estrelas, que é um livro que conta a vida do Divaldo, mas esse livro é antigo, ele conta até na época lá, é um livro já de muitos anos atrás. Esse livro fala numa passagem uma vez que Divaldo estava num país da América Latina pregando, lá numa casa espírita, e de repente chegou na porta do centro um espírito, que ele viu que aquele espírito tinha uma luz, mas assustou o Divaldo, porque o espírito abriu os braços assim, e eram asas enormes,
E o espírito veio caminhando pelo meio do centro até chegar perto dele. E ele ficou um pouco assustado. Porque, nossa, o que é isso? Um obsessor? Não, não era um obsessor. Depois ele, conversando com a entidade, aquele era o espírito protetor daquele centro espírita. Só que ele se paramentava igual os maias, os astecas da América Central. Ele tinha aquela mesma vestimenta. Então, em cada lugar do mundo tem suas características, mas o mundo espiritual, ele é fato. Existem as colônias, existem as cidades. Existem cidades na espiritualidade no tamanho de um estado, né? Por quê? Porque é extremamente dinâmico. É simplesmente maravilhoso. Ambiente de estudo, oração, cura e preparação. Realmente é o que a gente vai enxergar na espiritualidade. Zonas de sofrimento, sim, regiões sombrias, ocupadas por espíritos desequilibrados, sem dúvida nenhuma. E os resgates acontecem na medida que ocorrem os arrependimentos, o verdadeiro arrependimento. Outra coisa que nós vamos ver na espiritualidade é que não há castigos eternos e nem tampouco recompensas arbitrárias, como nós temos aqui no mundo físico, porque lá é o mundo das ideias, lá o que funciona é o pensamento. Você pensou, você exteriorizou. Aqui também, mas a gente não percebe devido à brutalidade, devido à matéria ser algo extremamente pesado. Mas, na espiritualidade, o que você pensar, você exala. Tanto que uma vez eu vi num livro espírita, não lembro que livro foi, e o espírito foi conversar com outra entidade, falou, puxa, você não vai encarnar não? O espírito falou, eu não. Pelo amor de Deus, eu estou bem aqui, eu trabalho aqui, eu tenho minhas atividades. Não, eu não quero encarnar não. Mas por que é importante? Ah, não, o mundo físico, ele é muito violento. O mundo físico, apesar de toda a evolução da sociologia, da ciência e tudo mais, das leis, a violência ainda impera. O mundo é extremamente violento, e é verdade. Não adianta querer tampar o sol com a peneira. Tanto violento que Divaldo Franco tinha o seu trabalho Você e a Paz, que ele levou para vários países do mundo. Aqui no Brasil ele foi em muitas e muitas cidades. Eu tive o prazer de participar de alguns desses eventos, o movimento Você e a Paz, onde ele procurava levar para todos a necessidade da paz. E a paz começa em você, dentro do seu coração, dentro dos seus comportamentos, dentro da forma como que você se dirige a outra pessoa. Você começa a paz. Não tem como. A paz no mundo vai depender de cada um. Então, o mundo espiritual, ele é uma recompensa ou uma advertência para aquele que desencarna. Pois é. O Espiritismo nos ensina a viver com consciência. Construímos hoje a paz ou o sofrimento de amanhã. Amor e caridade são os caminhos para a luz. O fechamento das minhas anotaçõezinhas aqui. Vamos pensar um pouquinho nesse assunto, vamos refletir, entender que a vida espiritual é uma vida plena. Vamos viver a vida física da melhor forma possível, fazer o melhor de nós, para que quando nós adentrarmos o mundo espiritual, vamos adentrar de cabeça erguida do dever cumprido. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o nosso próximo programa Espiritismo em Nossas Vidas. Fiquemos todos na paz do Divino Mestre.